Meus amigos, a NASA vai utilizar praticamente todo o arsenal que tem para visualizar, observar e estudar o 13 Atlas. Não se fala de outra coisa a não ser esse objeto, porque realmente é um objeto muito estranho, é um objeto atípico. Os astrofísicos sabem muito bem que esse objeto é atípico. E o astrofísico Avi Loeb não garantiu que esse objeto seja uma nave de característica artificial, algo de característica artificial. Ele apenas sugeriu por conta de diversos fatores, tá? Não significa que é uma nave, ele não bateu o martelo. Mas o que ele quis frisar que devemos prestar atenção, mais atenção, porque mesmo que seja uma possibilidade mínima, mas é sempre uma possibilidade de ser pelo menos 10% de ser uma nave, por diversos fatores. Um exemplo disso é o seu peso, né? Peso extraordinário, o brilho incomum, né? Esse objeto emite luz, né? Não polarizada, tá? Ou seja, a luz é como se fosse se refletisse nele em forma de um feixe, com 17 graus de inclinação. A luz polarizada ela reflete para todos os locais, mas nesse caso o objeto emite uma luz não polarizada. É muito estranho, né? Como se tivesse luz própria. Então são situações bem estranhas, tá? Então por isso que a NASA, inclusive, vai fazer mais análises aproveitando o período em que esse objeto está sobrevoando agora bem por cima de Marte, né? Inclusive até sugeri uma hipótese que esse objeto poderia até mesmo descer na atmosfera de Marte, né? Até sugerir isso daí. Quem sabe? Então hoje é dia 1º de outubro, então pode ser que nos próximos dias já fique difícil da gente aqui na Terra observar, a não ser os telescópios, como James Webb, né? Os telescópios espaciais consigam observar esse objeto. Mas nós aqui, com nossos telescópios, observatórios, já vai ser difícil. Por quê? Porque o objeto agora já vai esconder atrás do Sol, tá? Bem atrás do Sol. Então já vai ficar difícil da gente observar. Então ele vai ficar no céu, né, apenas com a atmosfera clara. Então quando escurecer, vamos dizer, a atmosfera escurecer, então esse objeto já vai ter o que? Bem, vamos dizer, sentido oeste, né, desaparecido no horizonte. Então vai ficar difícil de observar esse objeto. Mas a NASA ela vai utilizar todo o arsenal que tem, tá? SPHERICS, James Webb, Hubble, Rover, Curiosity, Perseverance e muitos outros, muitos meios de observação para aproveitar essa aproximação Marte, né, bem máxima com Marte, né, já a partir de agora e nos próximos dias. A NASA vai usar tudo que tem. E eu vou mostrar para vocês aqui as análises aí que a NASA vai fazer sobre esse objeto, tá? O seu like, seu joinha é de extrema importância, tá ok? Inclusive até sugeri, claro, o seu compartilhamento, né? Inscrição também. Inclusive eu até compartilhei aqui com vocês um pensamento de que a reunião às pressas no Pentágono podia ter sido por conta desse objeto. O Dr. John Brandenburg sugeriu isso, já vamos ver o que ele publicou no Twitter. Eu acho que é uma possibilidade também esse objeto ele ser uma nave, e isso pode ter sido discutido no Pentágono. Não apenas a situação da guerra da Ucrânia, tá? E outras situações, mas talvez até o 13 Atlas, porque não? Se porventura essa coisa resolver mudar de curso, vir para a Terra, o que fazer, como proceder, tá? Então eu acredito que, meus amigos, na verdade, eu acredito que a NASA, né, muito lógico, a NASA ela já deve ter muito mais imagens que não liberaram ao público, tá? Não é fazer conspiração não. Mas eu acho que a NASA ela deve ter muito mais material muito abundante do que pode ser essa coisa, tá? Realmente é estranho. Eu mostrei para vocês aquela imagem, né, daquele que foi registrado por telescópios da África do Sul, um objeto na frente de 13 Atlas, coisa estranha, né? Muitas pessoas sugeriram ser uma sonda. É uma loucura, é uma loucura. Pelo menos eu acho que se tudo isso, juntando todos os fatores, cara, tá realmente bem estranho para isso ser chamado de cometa, né? Então agora eu vou mostrar maiores informações. E o mais interessante, que o Daniel me mandou essa matéria, né? A NASA criou um próprio site do 13 Atlas, para vocês verem a importância da coisa. Então a NASA criou um site somente
para o 13 Atlas, science.nasa.gov/solar system/comets/3IA 3i Atlas, cara, um site somente com informações do 3i Atlas, né? E o Dr. John Bernberg, ele comentou assim, comentou isso foi o que? Foi 2 dias atrás, né? Hoje, dia da cúpula, não foi ontem que ele comentou isso, né? Hoje, dia da cúpula, no caso ontem, né, dia 30 de setembro, hoje, dia da cúpula militar, e o 13 Atlas desapareceu no brilho do sol até dezembro, ou seja, então depois de dezembro vai dar para a gente observar aqui em Terra, tá? Se o 13 Atlas for uma sonda, qual é o seu propósito? 13 Atlas passará por Marte em 2 dias. Pode-se ver que o cosmos pode ser um lugar violento e mortal, né? Então ele usou uma ironia aqui, né? Então esse camarada, ele acredita na possibilidade do 13 Atlas fazer alguma coisa com Marte, tá? E nós aqui não vamos ver. É como se esse objeto realmente, né, fosse guiado por uma inteligência e ele praticasse algumas ações que nós aqui da Terra não veríamos. Somente os telescópios espaciais. Somente os telescópios espaciais. Porque, claro, dependendo do que ele fizer com Marte, nesses meses, nós aqui na Terra vamos ver e vamos colocar a boca no trombone. Já a NASA não, a NASA vai ver e vai se calar. É isso que ele quis dizer, e é a realidade. Porque agora só os telescópios espaciais vão ver até dezembro o que o 13 Atlas vai fazer. Entendeu? Inclusive até minha vontade era captar o 13 Atlas, mas não tem como, né? Uns dias atrás eu tentei e não consegui por causa das montanhas. Se eu fosse captar essa coisa, eu sou mesmo no carro aí, num lugar que não tem montanhas, plano, né? Agora está muito mais difícil, agora é impossível, aí que piorou para mim captar, né? Então, lamentavelmente, onde eu moro não é bom para fazer esse trabalho astronômico por causa da cerração, inclusive, nebulosidade, que é terrível, e também por causa das montanhas, né? Montanhas imensas, imensas. Então, montanha de um lado, montanha do outro, né? Eu fico bem no meio. Então, é muito difícil registrar cometas, tá? Muito difícil. Só uma vez que eu consegui registrar um cometa. Só uma vez. Depois eu não consegui mais. Porque quando os cometas eles já estão começando a ser visíveis, né, no pôr do sol, para mim não dá. Porque o sol se esconde rápido atrás da montanha. Não tem como. Tá? Lamentavelmente. E aí a NASA, vejam só o que a NASA escreveu aqui. O tamanho e as propriedades físicas do cometa interestelar estão sendo investigados por astrônomos ao redor do mundo. O 13 Atlas deverá permanecer visível para telescópios terrestres até setembro de 2025, quando passará muito perto do Sol para ser observado. Reaparecerá do outro lado do Sol no início de dezembro de 2025, permitindo novas observações. Ou seja, o 13 Atlas vai ficar invisível para nós, porque ele vai ficar bem atrás, né, do Sol. O Sol vai formar uma parede, né, que vai ficar bem atrás do Sol. Então só depois de dezembro que ele vai sair de trás do Sol, vai ficar visível, mais visível para nós. Aí vai dar para observar. E talvez depois de dezembro, talvez, se ele ficar muito alto no céu, eu consiga observar. Agora vejam isso, a NASA vai usar tudo que tem, tá? Recursos da NASA observando o cometa 13 Atlas. O telescópio espacial Hubble da NASA capturou essa imagem do cometa em 21 de julho. Peraí, aqui ó. Os recursos da NASA que planejam coletar observações do 13 Atlas incluem o telescópio Hubble, o James Webb, TESS, Swift, Spirix, Perseverance, Mars, o rover Mars Reconnaissance Orbiter, Curiosity rover, Europa Clipper, Lucy, Cycle Parker Solar Probe, Panko e Sorro e Juice da ESA e NASA, né? A Juice da ESA da NASA. Volte aqui para ver observações, cronogramas ou quaisquer recursos adicionais da NASA assim que as informações estiverem disponíveis. Eu vou atualizar vocês, tá? Então vou aproveitar que ele vai passar por cima de Marte, como vocês podem ver aqui no simulador.
Então a Terra, não sei se dá para vocês verem, está bem aqui, deixa eu dar mais um zoom. E o objeto, meus amigos, o objeto bem praticamente em cima de Marte, né? Então os rovers, né, que estão ali em Marte não vão conseguir, vão apontar para o céu e vão tirar foto. Aí vai ser melhor para estimar o peso, para estimar a composição, vai ser melhor para maiores análises, utilizando aí as sondas, né, e os rovers que estão ali em Marte. Ali, observem, praticamente ele está bem acima de Marte, né? É uma distância de 30 milhões de quilômetros, realmente considerado bem perto, né? Considerado bem perto. Então será que essa coisa vai liberar alguma sonda para Marte? Será que essa coisa vai desviar, vai fazer curva direto para Marte, né? Já imaginaram essa coisa vindo para a Terra? C/2025 N1. Colocar em maiúsculo. Simulador aqui da NASA. A internet está bem lenta, hein? Está procurando aqui. Meu Deus, que internet lenta. Que internet lenta, hein? Deixa eu atualizar isso aqui. C/2025 N1. Pronto, agora eu consegui encontrar. Então agora vamos ver, acompanhar pelo simulador aqui da NASA a situação do 13 Atlas, né? Não carregou aqui a órbita dele. É bem complicado, hein? Não carregou a órbita dele. Deixa eu atualizar de novo aqui. Por que não carregou? Estranho, né? Ah, agora sim. Então, basicamente, ele está muito próximo de Marte, né? E agora observem a Terra. Nós aqui, nos observadores, a Terra está bem nessa órbita azul, né? Ali, ó, praticamente de frente com ele, né? Então, nos próximos dias, ele vai estar passando ali bem mais próximo de Marte. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 de outubro, né? E agora está ficando mais difícil da gente acompanhar o trajeto do 13 Atlas nos próximos dias, porque ele vai, o que? Como vocês estão vendo, o Sol está bem aqui, né? E aí ele vai passando por trás do Sol, bem nos próximos dias, nos próximos meses, né? Como vocês podem observar aqui no simulador. Aí lá para dezembro vai ser melhor para a gente observar. Tá? Aí coloque nos comentários o que vocês acham, meus amigos. Até lá pode acontecer mais alguma descoberta? Será que os astrofísicos vão descobrir mais alguma coisa? O que o Aviloeb vai falar dessa vez, né? Que foi descoberto. Então vamos ficar aí de olhos, né? Qualquer outra informação, vou colocar aqui no ar para vocês. E realmente é muito estranho tudo isso, tá? Muito estranho essa situação desse objeto. E ainda, né, como vocês podem observar, ainda o objeto não está sublimando, né? O objeto ainda tem ausência de cauda, não tem cauda nenhuma. E nessa situação, nessa distância, já era para estar tendo uma cauda gigantesca, como o Swan, cometa Swan e outros, né? E isso não está acontecendo, tá? É muito estranho. Ele foi atingido por uma ejeção de massa coronal e não aconteceu nada demais. Ele continua. Né? Ele poderia ter sido até destruído, e não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada. Está muito estranho isso daí. Muito, muito, muito estranho. E eu não descarto. Quem sabe isso pode ser uma nave. Eu não descarto, meus amigos. E vamos nos preparando que o 13 Atlas
é apenas o início da brincadeira, tá? Uma Mua, 13 Atlas, ainda muitos objetos vão ser descobertos, vocês podem ter certeza disso. Agradeço aí vocês pela presença, tá bom? Pelo seu like, seu joinha, e até as próximas informações.